Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. Moçambique é um dos países com elevado índice de seroprevalência, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde, INS. A prevalência do HIV em Moçambique é de 12,4%, o que equivale a 1 em cada 8 moçambicanos. Os dados são resultado do inquérito levado a cabo pelo INS em 2022, do qual se constatou que as mulheres em idade fértil dos 15 aos 39 anos são as que mais apresentam maior percentagem, 15%, contra homens, 9%. Apesar dos números continuarem altos, houve uma redução considerável se comparado com o ano de 2015, 13,2%. Estes números continuam preocupantes, pois não são representativos, visto que não se sabe quantas pessoas com deficiência, por exemplo, participaram no inquérito. Por isso, com vista a mudar este paradigma, diferentes frentes da sociedade têm unido esforços, tal como é o caso da Associação Haiti Kupaluxene, que lançou um rol de atividades com vista a disseminar informações sobre HIV na comunidade das pessoas com deficiência e reduzir o estigma e a discriminação. Mais detalhes na peça que se segue. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde, INS, a prevalência do HIV em Moçambique é de 12,4%, ou seja, perto de 2 milhões de adultos vivem com esta condição. Apesar de 1 em cada 8 indivíduos viver com HIV, pouco ou nada se sabe sobre os dados das pessoas com deficiência. Nós trabalhamos em parceria com a Cutenga, a Icone. Neste momento decidimos nos juntar à TV Surdo. O que é que nós estamos a fazer como associação para tentarmos reduzir este problema do HIV-Sida? No que concerne às pessoas com deficiência, é fazermos a sensibilização comunitária, de modo a perceberem que a inclusão. Esta inclusão não é fácil, porque, primeiro, não temos meios próprios. Segundo, porque nas unidades sanitárias também não temos o pessoal de saúde já preparado ou capacitado para lidar principalmente com essas pessoas que sofrem de alguma deficiência. Com vista a tornar a informação sobre a prevalência da HIV na comunidade de pessoas com deficiência mais acessível, a Associação Haiti Kupaluxene, em parceria com a TV Surdo, está a levar a cabo diversas campanhas de sensibilização nas unidades sanitárias. Em todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7h30, nós temos feito as palestras, que são sensibilizações ou são sessões matinais nas unidades sanitárias, onde também falamos da valorização e aceitação das pessoas com deficiência e encaminhamento a esses serviços, tendo em conta que a Carta e Dever de Direitos dos Utentes nos convida a esta inclusão. A humanização dos serviços não vai acontecer se não acontece a inclusão dentro da unidade sanitária. Então nós falamos muito mais da questão da humanização dos serviços. A humanização dos serviços começa a partir do próprio pessoal, a inclusão do pessoal, as infraestruturas, o tratamento que deve lá existir, a questão também da privacidade, a questão também da liberdade de expressão. Isso tudo ajuda na inclusão das pessoas com deficiência, principalmente daquelas pessoas que vivem com o vírus do HIV-Sida. A sensibilização não se limita só ao HIV. Ela abrange a área das doenças de transmissão sexual, tendo em conta que muitas pessoas com deficiência não sabem sobre estas doenças. É a questão também de a pessoa sabendo que esta pessoa com deficiência, será que alguma vez já viveu a sua saúde sexual e reprodutiva? Ela conhece-se. Se é uma mulher, ela sabe quando chega no tempo da menstruação o que deve fazer, como comunicar-se. Se é uma infecção da ITS, como se expor a este provedor de serviço e como comunicar comigo, eu como ativista, se nem eu conheço os sinais da pessoa com deficiência. Esta é a grande barreira que nós atravessamos. Para que a inclusão das pessoas com deficiência seja realmente efetiva, é importante o envolvimento de todos os setores da sociedade. Ao nível multissetorial, temos muito que fazer. Primeiro, é convidarmos, porque eu sinto que nós, como sociedade civil, já estamos a fazer muito,
Mas nós estamos a excluir essas pessoas com deficiência. Sempre falamos inclusão, mas essa inclusão ainda não está ao nível desejado, ainda está a passos muito reduzidos. Ouvimos o que diz a TV Surdo. Podemos dar a experiência de vida. Queremos pedir que todos nós que não estamos bem de saúde devemos ir ao hospital. Atualmente, a Associação Haitico Paluxene desenvolve trabalhos ao nível do Distrito Municipal Camachaquene e trabalha em parceria com diferentes unidades sanitárias. Além disso, tem lutado para garantir que nos próximos inquéritos sobre os índices de seroprevalência sejam incluídas as pessoas com deficiência. Os números são realmente preocupantes e é urgente a mudança de comportamento para que até 2030 a taxa de novas infecções seja zero. Acreditamos que para se reverter esta situação, a eliminação de barreiras na comunicação possa ser uma solução importante. E por falar em eliminação de barreiras através de uma comunicação inclusiva, há quem já está a implementar ações concretas ao adaptar o livro mais antigo, a Bíblia Sagrada, para a língua de sinais de Moçambique. Trata-se da primeira Bíblia em língua de sinais compilada em Moçambique. Implementado pela Igreja Testemunhas de Jeová de Moçambique, o livro é o culminar de 26 anos de recolha de expressões bíblicas em língua de sinais ao longo do país. Projeto ambicioso que contou com a participação de intérpretes de língua de sinais, docentes universitários e diferentes associações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mais detalhes na peça que se segue. Nós testemunhamos o lançamento da primeira Bíblia em língua de sinais moçambicana. É um lançamento gradual, hoje foi o Evangelho de Mateus, mas outros se seguirão. Por isso mesmo, estamos muito felizes por terem testemunhado esta ocasião muito especial conosco. A Bíblia apresentada é resultado de um trabalho aturado que começou em 1997, após o Reino das Testemunhas de Jeová ter constatado que havia necessidade de promover a inclusão das pessoas com deficiência nas suas missas dominicais. As Testemunhas de Jeová começaram essa atividade de interpretação para a língua de sinais moçambicana no ano de 1997. Devido à era de inclusão no seu programa de ensino bíblico, constatou-se que havia necessidade de incluir também as pessoas surdas a aderirem ao conteúdo bíblico que as Testemunhas de Jeová têm divulgado. Por isso que, a partir desse mesmo ano, 1997, nas suas reuniões que realizam nos seus locais de adoração, em conferências maiores, iniciou-se a interpretação para a língua de sinais. Com o objetivo de eliminar barreiras e garantir que a mensagem chegue a todos de forma clara, participaram na revisão textual especialistas da área e pessoas surdas de diferentes regiões do país. Porque queremos que os surdos tenham a percepção de como que ele está a entender a matéria e como vai alcançar os outros. E procuramos então surdos que tenham formações diferentes, que vão poder nos dar uma visão dos diferentes tipos de surdos de acordo com a sua formação. Mas não nos limitamos apenas a ficar na cidade, mas abrangimos, estendemos os nossos limites para os pontos que são de difícil acesso, para encontrar pessoas que têm essa dificuldade, que são surdas, com o objetivo de fazer chegar a elas o conteúdo bíblico, esta mensagem da Bíblia, que traz o consolo necessário para as mesmas. Lucas, Célia e Naldo são surdos. Sempre quiseram entender a palavra de Deus. Por isso, não esconderam o seu contentamento com esta obra agora tornada pública. Agora estou feliz e quero agradecer às Testemunhas de Jeová por este evento. Por ter interpretação. Estão realmente de parabéns. Antes havia muitas barreiras na comunicação em língua de sinais. Agora, com este livro de Evangelho segundo São Mateus em língua de sinais, é o desenvolvimento da própria língua de sinais e a comunicação assim será mais fácil. Antes não fazia absolutamente nada.
comecei a frequentar a igreja e encontrei pessoas com quem comunicar em língua de sinais sobre o Evangelho de São Mateus e usamos a língua de sinais. Eu sinto-me bastante feliz por aprender sobre a palavra de Deus e poder conversar com outros surdos iguais a mim. Esta é a primeira tradução de uma Bíblia em língua de sinais de que se tem registro no país. Além de traduzir a Bíblia para a língua de sinais, esta congregação já tem produzido diversos manuais de educação bíblica em 100 línguas diferentes de todo o mundo. Uau! Toda a comunidade surda está de parabéns com essa boa nova. E com certeza fará bom uso deste material. No segundo bloco, acompanhe o que ativistas sociais em prol da promoção dos direitos das pessoas com deficiência esperam do manifesto dos candidatos à presidência das autarquias no que diz respeito à inclusão social. Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Neste ano, a 11 de outubro, decorrem no país as 6ª eleições municipais. A condição para eleger é ter-se recenseado e cada eleitor exerce o seu direito no posto de recenseamento onde se tiver recenseado. Lembre-se, as eleições realizam-se a 11 de outubro próximo e cada eleitor deve votar no posto de recenseamento onde se recenseou. Olá! Você vai aprender sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eles são muitos, mas vamos tratar com alguma profundidade de alguns que têm a ver com o corpo de cada um. Não se preocupe, porque até ao fim do vídeo você ficará a saber o seguinte: quando e com quem se deve iniciar a vida sexual? O que fazer quando for esforçado a manter relações sexuais com outra pessoa? Bom, vamos falar de outras coisas também, mas estes 2 pontos que mencionei são os mais importantes. Você sabia que os direitos sexuais e reprodutivos são parte dos direitos humanos? E quando estes direitos são respeitados, as pessoas podem desfrutar das relações sexuais e amorosas de forma satisfatória e segura, livres de coerção, violência ou medo de contrair uma infecção ou gravidez não planeada. É por isso que todos nós temos o direito de fazer nossas próprias escolhas e uma delas é tomar decisões sobre o nosso corpo. Sim, o corpo é nosso e ninguém mais tem poder sobre ele. Diga comigo: é meu direito e minha liberdade escolher com quem desejo estabelecer relações sexuais sem pressões ou imposições de quem quer que seja. Mas o que podes fazer quando sentes que um destes 2 direitos estão a ser violados? Mantenha calma e procure os seguintes serviços. 1. Os serviços de violência baseada no gênero das unidades sanitárias ou nas esquadras de polícia. 2. Ligar para a linha verde, linha grátis Fala Criança, através do número 116. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos dos elevados índices de seroprevalência no país e da luta pela eliminação de barreiras de comunicação na comunidade das pessoas com deficiência. Neste bloco, como anunciamos, dedicamos tempo e espaço ao debate sobre a participação das pessoas com deficiência em processos democráticos. Vamos então ao encontro do nosso colega Abdul Rahman. Olá, Abdul e convidados, sejam bem-vindos ao programa. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje temos 2 convidados.
Benilde Murana, ela é ativista social e diretora executiva da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, e Lourenço Timba, ele é jornalista e ativista social. Hoje vamos refletir em termos daquilo que esperamos para os manifestos eleitorais dos partidos políticos para as próximas eleições. Na verdade, o Decreto 53/2008 fala sobre acessibilidade nos recintos públicos. Lourenço, o que se espera, não é, dos manifestos eleitorais dos partidos políticos no que diz respeito à acessibilidade das nossas autarquias no país? Eu diria que eu começaria dizendo que eu espero que o manifesto eleitoral não seja uma fraude. Digo-lhe isto porque é um documento que é produzido tendo em conta ou analisando os problemas que se verificam. E eu espero que os partidos políticos nos últimos 5 anos tenham feito um trabalho de casa, tenham feito o seu TPC, tenham identificado os problemas de fato que afligem a população no seu geral e de forma particular as pessoas com deficiência. E que este manifesto eleitoral traga não só as soluções, ou pelo menos ilustra aquilo que se desenham como soluções dos problemas que foram identificados nos últimos anos pelos partidos políticos, e que este documento não seja apenas um documento em que traz ideias bonitas e que no final dos 5 anos os partidos políticos não tenham realizado aquilo que se propõem a fazer ao longo da campanha eleitoral, ao longo da exibição deste que é o seu manifesto eleitoral durante a campanha eleitoral. Muito obrigado, Lourenço. Benilde Murana, nada para nós sem nós. É um lema das associações de pessoas com deficiência. Olhando para este lema de nada para nós sem nós, o que se espera do manifesto eleitoral? Será que os partidos políticos convidaram, ou seja, estão a convidar as associações de pessoas com deficiência para que dá alguma opinião em relação ao que querem, o que se espera de quem vai ganhar, neste caso, para as próximas eleições municipais? Exatamente. Então, muito obrigada pelo convite, Abdul. Então, olha, primeiro, se calhar dizer que as autarquias, locais, ela tem como um dos objetivos servir a nós, não é? Que somos os cidadãos, principalmente os residentes nas próprias autarquias. Então, este é o papel principal das próprias autarquias. Então, quanto ao que está a acontecer, se de facto temos ou não recebido tais convites, eu vou se calhar responder por mim, não é? Enquanto Benilde Murana, até agora eu nunca recebi nenhum convite, não é? Para poder fazer algum tipo de contributo, não é? Ou então se calhar tentar espalhar aquilo que eu gostaria que constasse em alguns manifestos, não é? Dos diferentes candidatos que forem de facto a concorrer nessas eleições que se avizinham. Porque eu olho, por exemplo, para a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, que é, infelizmente, dos aspectos mais difíceis que nós temos visto, não é? Ao longo da nossa sociedade. Entretanto, eu gostava de ver espelhados nos vários candidatos como é que eles vão, por exemplo, responder à questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. Por exemplo, é uma das atribuições da própria autarquia local, não é? O desenvolvimento econômico e social dos seus munícipes. Então, nesta vertente, eu gostava de ver quais são, por exemplo, os planos e projetos que os candidatos vão apresentar para se poder criar algum tipo de empregabilidade para essas pessoas, não é? Gostava também de ver espelhado a parte da mulher, não só a mulher no geral, mas principalmente a mulher com deficiência. Sempre dizemos que já é difícil, não é? Ser-se mulher na nossa sociedade, somos cerca de 52%, mas é ainda muito mais difícil ser-se mulher com deficiência. Então, o que é que está-se a fazer, não é, para que estes candidatos incluam a componente da mulher com deficiência em seus manifestos? Este seria, se calhar, a primeira preocupação que eu deixaria. Então, eu gostava também que os nossos, não é, candidatos dissessem o que é que vão fazer para tornar os parques infantis muito mais inclusivos, para que nós, como mães de crianças com deficiência, tiremos as nossas crianças de casa e dissemos, olha, vou levar a minha criança àquele jardim, que é um jardim inclusivo.
Então quero ver isto também de facto, não é? Refletido nestes manifestos, não é? Estamos a falar da acessibilidade de rampas e companhia, mas a acessibilidade, vocês como TV Surdo provam-nos que a acessibilidade vai muito além do que isso. A acessibilidade é ter-se em cada departamento, em cada compartimento, alguém que também possa expressar-se, não é? Em língua gestual. Então eu quero também saber o que é que o próprio município vai fazer nesta parte da própria acessibilidade para conseguir transpor. Exato. Muito obrigado, Benilda Lourenço. Se tivesse para escolher áreas de intervenção de forma urgente, na sua opinião, quais seriam as áreas críticas e porquê? No meu entender, as áreas que carecem de maior intervenção, com maior urgência, seria sem dúvida a questão da educação, a questão da saúde e também a empregabilidade. Digo-lhe isto porque nos últimos tempos o que é que mais as pessoas, pelo menos o que temos visto, é que as pessoas reclamam mais por esta questão. Se for a notar, ao nível das escolas ao longo da capital moçambicana, é difícil tu encontrares as escolas preparadas para receber, por exemplo, cadeirantes. Isto porquê? Isto que depois acaba dificultando ou acaba contribuindo para que exista esta desistência escolar, porque o aluno cadeirante, por exemplo, que está na turma B e a turma B está no segundo andar, no segundo piso, ele tem dificuldades para lá chegar. Como é que ele vai fazer? Então, estas questões devem ser também cauteladas o quanto antes. Neste ponto, no que diz respeito à questão da saúde, vai também um pouco mais além. A questão da dificuldade que os técnicos de saúde têm para se comunicar com as pessoas com deficiência e também a questão do atendimento. Percebe-se que em algum momento a maior reclamação por parte destes utentes, por parte destes irmãos, o tratamento que têm, sobretudo com os técnicos de saúde, há queixas gritantes de que são mal atendidos, não têm devida atenção. É verdade que cada um com o seu problema, mas é preciso que os técnicos de saúde tenham maior atenção para trabalhar ou para atender a cada uma destas pessoas. Exato. Benilde, sei que a Benilde é da cidade da Beira. Quando estamos nas artérias daquela urbe, é notável muitas pessoas com deficiência deambulando a nível nos semáforos e tal, a pedir esmola, diga aqui. Não seria um momento porque quando a mendicidade é em todas as capitais, neste caso em todas as cidades, não seria este momento também os partidos políticos trazerem aqui como tirar essas pessoas com deficiência nas ruas, empregar ou mesmo ter alguma sustentabilidade dessas pessoas, não é? E sobre a mendicidade, o próprio município aprovou, se eu não estiver enganada, há 2 ou 3 anos, uma postura municipal que proíbe a própria mendicidade. Entretanto, eles proíbem a mendicidade, mas depois não trazem formas alternativas de responder, não é, às pessoas que estão em situação de mendicidade. E pela minha experiência, Abdul, eu tenho visto várias iniciativas muito boas, não é, das pessoas que têm visto até suprir parte desta mendicidade que nós vemos. Então, é uma altura também do município trazer alguma resposta para este grupo-alvo, e trazer a resposta para este grupo-alvo é, se calhar, aproximarem-se dessas iniciativas que têm acontecido, não é? A nível da cidade de Maputo, quero que a nível da cidade da Beira também existam algumas dessas iniciativas e ver como é que o município pode colaborar com estes projetos de forma a poder, de facto, responder à questão da mendicidade, porque, Abdul, a mendicidade não vem de ontem, não vem de hoje, e a mendicidade, enquanto não tivermos um plano concreto para atacar, ela não vai acabar. Não vai acabar porque nós temos que ter uma resposta, entende, a dar às pessoas que estão em situação de mendicidade. Sim, Lourenço, últimas considerações. Sabemos que estamos mesmo a passos largos para o início da campanha. Queria deixar um apelo para os partidos políticos no geral e, sobretudo, também para os candidatos à presidência das autarquias. Queria dizer que seria bom que os seus manifestos eleitorais não fossem enganadores,
fossem de fato ou espelhassem exatamente aquilo que eles se propõem em fazer. E aqueles que se propõem em fazer, que o façam quando tiverem a oportunidade de o fazerem, porque quem sabe que não tem vontade para o efeito, é melhor que abandone o barco quanto mais cedo, porque o que nós queremos é que as ideias que nos serão vendidas e que vamos comprar sejam de fato realizadas. Muito obrigado, Lourenço Timba, jornalista e ativista social, e também Benilde Moran, ativista e na área da deficiência e diretora executiva da cooperativa Luana Seme Suris, onde hoje refletimos aquilo que esperamos do manifesto eleitoral rumo às autarquias de outubro próximo. Nós ficamos por aqui até daqui a 15 dias e até lá. Obrigada, Abdul e convidados. Esperamos tê-los nas próximas ocasiões. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer os seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje vamos aprender como se proteger do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Uso correto do preservativo. Evitar múltiplos parceiros. Evitar partilhar objetos cortantes. Vamos repetir? Uso correto do preservativo. Evitar múltiplos parceiros. Evitar partilhar objetos cortantes. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você pode continuar a ver e rever o nosso programa e outros conteúdos. Só deve visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.